Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, como toda quinta-feira, nós temos nosso compromisso aqui de estudar a Bíblia. Nós estamos fazendo um panorama bíblico, começando desde Gênesis e vamos ir até o livro de Apocalipse, tá? Então, na aula ou no vídeo de hoje, nós já vamos para a última aula do livro de Gênesis, aula de número 16, onde nós vamos abranger os capítulos 39 até o capítulo 50, ou, se você preferir, a história de José, tá? A história de José mais a fundo aqui. Já se inscreva no canal, deixe o seu like para estar nos ajudando, ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo aqui e compartilha com um amigo, tá? Aquele amigo que sabe que gosta também de estudar a palavra de Deus. Vamos juntos nessa jornada aí, passando pelos livros da Bíblia, até a gente chegar lá em Apocalipse, tá certo? Vamos lá então. O que você faria se tudo que te prometem parece impossível diante do que te acontece? Em Gênesis 39 a 50, vemos o desfecho da história de José, um homem rejeitado, vendido, preso injustamente, mas elevado ao trono do Egito e usado por Deus para salvar a muitos. Então essa aula ela vai ser sobre fidelidade, governo, reconciliação e perdão. O encerramento de Gênesis é uma história de restauração. Então é um livro muito interessante e hoje nós vamos terminar ele. Bom, o capítulo 39, nós vamos falar, vai contar a história de José na casa de Potifar, né? Então eu vou ler pouquíssimos versículos aqui, para a aula ficar mais dinâmica, não ficar muito extensa, mas se você quiser, você pode ler todos esses capítulos aqui para você ter um entendimento maior, tá? Então, o que vai acontecer? Na aula de número 14, foi a última aula que nós falamos de José. A aula passada, nós falamos sobre Judá e Tamar, né? Então, na aula número 14, que nós abrangemos José, eu mostrei para você que José ele era o filho de Raquel, ele era o filho da esposa que Jacó amava, né? Eu mostrei para você que Jacó amava mais a José do que aos outros irmãos, e também que Jacó ele começou a demonstrar isso, e nas suas demonstrações isso gerou uma intriga, uma barreira muito grande entre José e os seus irmãos. Quando a gente fala de intriga, de barreira entre José e seus irmãos, a gente coloca aqui, é interessante colocar José e os seus irmãos que não eram filhos de Raquel, né? Porque Raquel, que era a esposa amada de Jacó, deu para Jacó José, e depois ela teve mais um filho que foi Benjamim. Só que José, nessa história, ele tinha 17 anos. Então, Benjamim ainda era mais novo. Benjamim era uma criança, praticamente. Então, provavelmente, Benjamim não se enquadrava aqui ainda, né? Provavelmente, essa história não subscrevia ainda a fala de Benjamim, mas a fala dos seus demais irmãos. Provavelmente, tá? José, então, ele é vendido, principalmente depois que ele recebe ali uma roupa colorida, a túnica multicolorida, pelo seu pai. Eu não vou voltar à história que eu já contei isso lá, mas José ele é vendido para os ismaelitas, que por sua vez o vende para o Egito, que era a grande nação daquela época. E o texto ele sempre vai colocar aqui, que José ele é vendido e que Deus estava com ele. Então José ele é vendido como escravo na casa de um homem chamado Potifar. Esse Potifar ele era um oficial do faraó, então ele era um homem que ele estava constantemente ligado ao palácio do faraó, certo? E que José ele foi colocado sob os cuidados desse homem como um escravo desse homem. E o texto sempre colocando, mas Deus estava com ele. Aí o texto vai dizer em determinado momento que Potifar ele observa que tudo em que José punha a mão prosperava. Tudo que José fazia prosperava. E aí o que Potifar faz?
coloca todos os seus bens aos cuidados de José. Tudo que ele tinha, ele coloca José como mordomo. Por quê? Porque ele viu que tudo que José põe a mão era abençoado. Então eu já começo aqui pegando uma lição muito grande de José, no sentido de que nem sempre você está sendo abençoado por Deus, ou você ter a presença de Deus, vai ser um sinônimo de ser bem financeiramente, de ter uma boa condição social. Às vezes eu confundo isso. Eu penso que se Deus está comigo, eu não tenho luta, não tenho dificuldade, não tenho problema, financeiramente eu tenho que estar bem, a saúde tem que estar boa, a família tem que estar ótima, né? José aqui estava o contrário, o oposto disso. Ele não estava com a família boa, ele não estava financeiramente bem, que ele foi vendido como escravo, né? Então, nós temos tudo levando para o contrário e mostrando que Deus estava com ele mesmo nessa situação. E outra, em que tudo que ele punha a mão, mesmo sendo um escravo, mesmo sendo rejeitado, era abençoado, prosperava, porque Deus estava com ele. Então essa é um outro ensino que eu aprendo em Gênesis, que eu trago, né, que começa lá e que vale até hoje. Você ter a presença de Deus não significa que você não vai ter nenhuma dificuldade, mas significa que você está amparado pelo Senhor, que no momento certo Ele vai te dar vitória. Se Ele ainda não te deu, é porque algum aprendizado Ele quer que você tire disso aí, tá? Muito bem, então ele fica ali até que chega um momento que a esposa de Potifar, ela se sente atraída por José. Naquele momento, ela tenta ficar com José, tenta que José traia o seu dono, né, Potifar, para poder ficar com ela. José, um rapaz muito honesto, temente ao Senhor, José nega, né, ter qualquer envolvimento com a esposa de Potifar. Então, quando ela se vê rejeitada por ele, o que ela faz? Ela denuncia ele, inventa uma história como se fosse o contrário, como se fosse ele que estivesse querendo assediar ela. Nesse momento, então, a história diz que José ele vai ser preso, ele vai ser levado para a prisão. Ou seja, se eu entendo a questão, eu olho pela questão de posição social, José está só caindo mais ainda. Então ele vai agora para a prisão, ele vai ser preso, ele vai virar um prisioneiro. Mas você ainda vai ler lá assim, ó, que Deus estava com ele. José ele vai preso, parece que ele foi derrotado, mas Deus ainda estava com ele. Então, a gente tem que abrir um parênteses aqui, porque isso é muito atual. Quem sabe eu não estou trazendo um ensino aqui para alguém que pode estar passando uma situação assim. Gente, mas eu vou na igreja, eu cumpro com as minhas obrigações, eu procuro estar certinho diante de Deus e a minha vida só vai de mal a pior, né? Então, aprenda que você não é o primeiro, aprenda que José já passou por isso. E que, assim como José, não quer dizer que Deus se afastou de você. Quer dizer que você está passando por um momento, uma fase em que, de repente, Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus deseja alguma coisa, você tem que aprender alguma coisa, mas que já já a vitória vai chegar para a sua vida também, né? Então José, ele é preso e lá na prisão ele vai manter a sua fidelidade a Deus, ele vai manter a sua honestidade, e a mesma pessoa que ele era quando em casa, quando escravo e agora como prisioneiro, vai permanecer a mesma coisa. E aí nós passamos para o capítulo 40 e o capítulo 41, que já vai abordar José na sua prisão, né? José na prisão. Aí no finalzinho do capítulo 39, diz assim, o versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Olha aí, ele abaixou mais ainda,
mas Deus ainda estava com José. O carcereiro viu isso e coloca também todas as coisas a cargo de José, porque ele percebe que tinha ali a mão de Deus. Então, até no mundo corporativo eu posso entender isso aqui. Muitas vezes eu vou para uma empresa e às vezes eu almejo crescer dentro dessa empresa e esqueço ou melhor, eu acabo me planejando só profissionalmente. Eu acabo achando que para mim crescer basta eu ter currículo bom. E muitas vezes eu tenho dificuldade porque, igual a você, várias pessoas ali almejam crescer e várias pessoas têm um bom currículo. E aí você fica dependendo de outras pessoas e muitas vezes você não tem uma concorrência justa, uma concorrência leal, porque no mundo corporativo há muitas parcerias, muita gente vai te ajudar, que vai facilitar para você, que não porque você merece, mas é por uma troca de favores. É o famoso QI, que indica, né? Mas José não. José, ele era abençoado por quê? Porque ele achou graça aos olhos de Deus. E às vezes, quando eu estou em um trabalho, às vezes eu me preparo, mas eu sou servo do Senhor, que me mantenho firme na presença de Deus, procuro fazer aquilo que o Senhor me orienta, isso até financeiramente, até profissionalmente me ajuda. Por quê? Porque o meu superior, ele começa a observar que tudo que eu faço é abençoado, tudo que eu ponho a mão dá certo. Ou seja, quando você acha graça aos olhos de Deus, você acha graça aos olhos do seu patrão. E Deus, ele pode te abençoar também através disso aí, tá? Então isso é muito interessante. E aí, o texto vai dizer que lá na prisão, José, ele vai continuar interpretando sonhos. Então o texto vai trazer aqui duas situações que eu quero ler para você. Ó, vamos ler no versículo 1, capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais e o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Ou seja, o copeiro e o padeiro foram presos junto com José, ou no meu lugar de José. Então, versículo 4, né? O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, porque o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Então, tanto o copeiro quanto o padeiro dormiram e cada um teve um sonho. E aquilo era um sonho, não era um sonho comum, era um sonho profético, mostrando algo que iria acontecer. Quando José foi vê-los de manhã, na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do Senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse José: não são de Deus as interpretações? Conte-me o sonho. E aí eles vão contar para José o que eles sonharam, né? Versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José, em que no meu sonho eu via diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Eu peguei as uvas, as espremi na taça de faraó e entreguei na sua mão. E disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, faraó vai exaltá-lo e vai restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer antes, quando era copeiro. Aí o padeiro também vai entregar seu sonho.
Aí ele fala assim antes, ó, versículo 14. Quando você estiver indo bem, lembra de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Quando ouviu o chefe dos padeiros a interpretação, aí ele resolveu trazer a dele também. Então José falou, interpretou o sonho dele e falou só, daqui 3 dias você vai ser solto e vai ser restituído ao seu cargo. Lembra de mim quando você estiver ali. E aí você pode deixar que eu vou lembrar. O padeiro, opa, quem sabe meu sonho é a mesma coisa? Deixa eu trazer o meu sonho. Ele vai trazer o sonho dele. Ó, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pão e doce que Faraó apreciava. Mas as aves vinham comer na cesta que eu trazia na cabeça. E José então falou assim, a interpretação é essa. Há 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves do céu comerão a sua carne. E o texto diz que isso tudo aconteceu, né? O padeiro ele foi morto, o copeiro foi restaurado, e o copeiro sendo restaurado, o texto diz que o copeiro ele chega ali e ele não lembra de José. A profecia foi verdadeira, ele foi restaurado diante de Faraó, mas ele não lembrou do que José havia falado, ele não mencionou José para o rei e José continua preso, né? Então você tem aqui a interpretação dos sonhos, né? Vai acontecer nesses 2 capítulos, e 2 anos depois é que o copeiro vai lembrar. Como assim 2 anos depois? Passa esse tempo, o texto diz que agora quem tem o sonho é o próprio faraó. E o faraó, ele tem um sonho onde ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele vê nesse sonho que as vacas magras devoravam as vacas gordas, né? E ele ficou abatido, ficou aflito. Assim como o copeiro padeiro, agora Faraó estava aflito, estava abatido e não tinha quem interpretasse os sonhos. Então, certamente, no Egito você tinha lá os adivinhos, tinha os sábios, tinha tudo, mas ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Nesse momento, o copeiro então vai lembrar de José, do que ele passou, de como José interpretou seus sonhos, e aí o que ele vai fazer? Aí ele vai contar para Faraó. Vai pedir para Faraó, vai contar o que aconteceu com ele. E aí Faraó vai chamar José, vai pedir para que José fosse até a sua presença. E aí José vai na presença de Faraó, José interpreta os sonhos e fala para Faraó que as vacas gordas eram 7 anos de fartura e que as vacas magras seriam 7 anos de fome, de seca na terra. E aconselha a Faraó que nesses 7 anos de fartura, que Faraó guardasse alimento. Né? Para quê? Para que nos 7 anos de fome, o Egito não passasse fome, o Egito tivesse alimento. Né? Quanto a esse fato, a gente tem já registros arqueológicos que comprovam isso. Não necessariamente a história de José com Faraó, mas mostram que o Egito ele era um grande fornecedor de alimento para as regiões ali do que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Né? Tem relatos de que o Egito ele fornecia, apesar as regiões estarem desertas, então o Egito ele conseguia então o Egito ele conseguia trazer alimento tanto para eles como para vender para as nações ao redor. Tá? Então o que vai acontecer? Faraó então ele se sente na necessidade de arrumar um gerente, vamos dizer assim, alguém
que ficasse responsável por armazenar todo esse alimento, né, durante o período de fome, para que no período de fartura, para que no período de fome eles tivessem. E aí, no terminar da história, José acaba sendo colocado por Faraó como o segundo do Egito, né? Ele acaba sendo levantado pelo próprio Faraó para poder ficar ali. A gente vai ver um pouco mais sobre esse Faraó, sobre ele ter colocado José, que era um hebreu, como o segundo responsável pelo Egito. A gente vai ver isso mais detalhado quando a gente entrar no livro de Êxodo. Tá? Lá nós vamos entender melhor isso. Quem era esse faraó e por que ele permite que José, sendo um hebreu, fosse o segundo responsável ali. Já a gente vai entender. Mas por hora, basta entender que José ele aceita e começa a trabalhar no palácio. Então, eu vejo aqui o cumprimento da palavra de Deus, né? Que José ele foi baixando, foi baixando, foi baixando, mas sempre o texto dizia, Deus era com ele. Até que no momento que chegou a hora de Deus agir, de Deus trazer a vitória, em um dia ele amanhece o dia como um prisioneiro e termina o dia como o segundo principal do Egito. O texto diz que ele recebe o nome de Zafenate Paneia. Zafenate Paneia, que porque as pessoas iriam até ele, para poder conseguir o pão, né? Para poder ter o pão, ter o alimento. Então ele manda construir celeiros e nesses celeiros ele vai abastecer de alimento. Deus abençoou, Deus mudou a sorte de José. Então eu tiro algumas lições disso aqui. Primeiro, vale a pena ser fiel a Deus. E segundo, a nossa fidelidade a Deus, ela nem sempre vai ter um retorno imediato. Né? Por quê? Porque a fidelidade não tem a ver com troca. Fidelidade tem a ver com amor. Né? Então, muitas vezes eu penso que ser fiel a Deus é uma troca que eu faço. Olha, eu vou ser fiel ao Senhor porque se eu for fiel aqui, o Senhor não vai me deixar faltar ali. Você precisa da caneta, você fala, vou ser fiel ao Renato porque vai me dar essa caneta. Não. Deus é soberano. Então Deus quer pessoas que sejam fiéis a Ele por amor. Não no sentido que vai obrigar Deus a fazer alguma coisa. Então quem fica com Deus por interesse, dificilmente essa pessoa ela vai permanecer na presença de Deus. Mas quando você fica com Deus, você é fiel a Deus por amor, sempre você vai ser abençoado por Deus. Tá? Isso não é estratégia, isso tem que partir do seu coração. Sempre vale a pena ser fiel, porque Deus ele não vai desamparar aquele que de verdade é fiel a Ele, de verdade está na sua presença. Então isso aconteceu aqui. José foi fiel, anos se passaram, cada vez mais a sua vida piorava, né? Ele tinha todos os motivos para reclamar, para poder reclamar contra Deus, xingar, né? Se afastar de Deus, mas ele não abriu sua boca, ele não deu mau testemunho, e no momento certo Deus trouxe a vitória. Então isso aqui é muito interessante. Muito bem, aí nós vamos para o capítulo
42 ao 45, que a história agora já vai mudar. Então, quando eu chego no capítulo 42, eu tenho aqui a história dos irmãos de José no Egito. O que vai acontecer aqui? Agora José, ele foi exaltado. José é chamado de Zafenate Paneia. José, ele é o regente, né, o governador do Egito. Ele só responde a Faraó. Então, todo o Egito está sob o governo de José. Só o Faraó que estava acima de José. José agora já virou um administrador, José agora está governando, está controlando todas as coisas, e agora o período da fome chegou. Quando chega o período da fome, que foi os 7 anos de fome, esse período ele não foi simplesmente para o Egito, mas para toda a região do Levante ali. Veio a fome. Então, vai acontecer isso que eu falei com você. As pessoas viram que no Egito tinha alimento, e o que as nações, os cananitas, né, na época ali, faziam? Eles iam até o Egito, né, ou seja, eles iam até José, e agora eles compravam alimento para poder levar para as suas nações. José, que agora, como eu te falei, chamava Zafenate Paneia, né? José, ele agora como governador, estava governando o Egito, e chega um momento que a fome chega também na cidade dos filhos de Jacó, lá na casa de Jacó, nas terras de Jacó. A fome bateu lá também. E Jacó, com seus irmãos, com seus filhos, fica sabendo que no Egito tinha alimento. Fica sabendo de Zafenate Paneia, né? Aquele que estava vendendo alimento lá no Egito. Então, eles vão resolver ir até lá para comprar alimento. Muito bem, então vamos começar a ler aqui o capítulo 40, versículo 1, para a gente poder entender bem essa história. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá, compre trigo, traga para nós para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Então, Jacó agora só tinha de Raquel Benjamim, que quando Jacó saiu provavelmente era uma criança ou um adolescente, mas agora já estava mais velho, né? Já tinha anos que ele estava ali, já estava mais velho, mas ele não permite que Benjamim fosse, porque Benjamim agora era o único filho que até então ele sabia que ele tinha de Raquel. Já para Jacó, José estava morto. José tinha sido morto por feras no campo, né? Os irmãos de José vão até lá. Quando os irmãos de José chegam ali, é interessante que Jacó ou José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Um fato interessante, porque tem um aspecto físico, né? Anos se passaram, José deve ter mudado a sua aparência, porque, né, foi envelhecendo. José, agora por ele estar na corte do Egito, a maquiagem, vamos dizer assim, de um egípcio era diferente, né? Os adereços que eles usavam na cabeça, as maquiagens que eles passavam no rosto, ao redor dos olhos, aquela caracterização que a gente vê nos filmes. Então, tudo isso contribuiu para que os filhos de Jacó não reconhecessem o irmão, né? Não percebessem que era o irmão deles, José.
Mas o texto diz que José reconheceu, que é o versículo 7, ó. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os reconhecesse e lhes falou asperadamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, comprar comida. Jacó reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então os sonhos que tivera a respeito dele e disse: Vocês são espiões, vieram ver a terra que está desprotegida. E eles responderam: Não, meu senhor, olha, meu senhor, olha o sonho de José sendo restaurado, sendo cumprido. Lembra quando José tem o sonho dos feixes, de que o feixe dele se levantava e os outros se prostravam? Olha ele acontecendo aqui. Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José sabia que não era verdade, né? Eles não tinham nada de honesto. Mas José insistiu. Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles disseram, teus servos eram 12, todos os filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora com meu pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar, e como lhes falei, como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem alguns de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado seus espiões, e os deixou preso 3 dias. Então, o que estava acontecendo aqui? José queria testar os irmãos. José queria entender quem estava diante deles, né? Quem estava falando com eles. Se aqueles irmãos, aqueles homens, aprenderam alguma coisa com o passar do tempo, ou se eles ainda eram aqueles mesmos enganadores, trapaceadores, aqueles mesmos que maquinaram matar o irmão. José queria saber quem eles eram ainda. Quem estava diante deles naquele momento. Então José os deixa presos. Aí no terceiro dia, diz assim, ó. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixe um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome da sua família. Tragam-me, porém, o irmão caçula, para que comprovem as palavras e vocês não tenham que morrer. Então aqui José já queria ver o seu irmão, Benjamim, o irmão dele, de pai e de mãe, né? Eles se prontificaram a fazer isso, disseram uns para os outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Olha que interessante. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele falava por meio de um intérprete. Nisto, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Então olha que interessante, José escutou tudo aquilo. Ou seja, Deus trabalhou na vida deles, Deus deu a vitória para José, Deus mostrou para José que seus irmãos pagariam, estavam pagando pelo que fez, e José pode contemplar tudo aquilo.
Então José, nesse momento que ele reconhece tudo, ele escuta tudo, por quê? Porque José era irmão deles, eles não sabiam. José permanece firme porque José queria saber do pai e do irmão. Então, no diálogo aqui, ele vai perguntar se o pai estava vivo, mas ele queria ver fisicamente quem? O seu irmão. Então, deixa Simeão e vai. Mas o interessante é que quando eles voltam para casa, eles não vão lá buscar Simeão. Eles deixam Simeão lá e vão viver sua vida normalmente. Tá? Vão viver sua vida normalmente. Só quando aquela comida acaba, que eles precisam novamente ir lá buscar comida de novo, aí eles vão contar essa história para o pai. Falar assim, olha, ele só deixa a gente voltar se a gente levar Benjamim. Jacó deixa Benjamim sob um juramento. Judá tem que jurar para Jacó de que ele iria e que se alguma coisa acontecesse com Benjamim, que Jacó cobrasse dele. Porque senão Jacó não liberava Benjamim. Então só assim que vai acontecer. Jacó vai liberar, os irmãos vão levar Benjamim para José, José vê os irmãos, e aí naquele momento tem mais alguns acontecimentos ali, e José finalmente se revela e diz assim, ó, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes. Então você tem ali choro, abraço, restauração. José perdoa os irmãos e faz uma declaração importante. Fala assim, olha, Deus me enviou adiante de vós para preservar as vossas vidas. Então, o que eu vou continuar percebendo em José aqui? Ele viu que até diante de uma dificuldade, Deus operou para trazer uma bênção para ele. Deus operou uma bênção na vida dele, numa dificuldade que ele estava, para abençoar os seus familiares. Porque Deus ele faz isso, Deus não deseja que o mal aconteça. Mas ele é tão poderoso que muitas vezes de um mal, de algo errado que acontece, Deus vai ali e reverte aquilo em bênção, em livramento, e aquilo que era para ser uma derrota para você, acaba sendo muitas vezes um canal de bênção para outras pessoas virem para a presença de Deus. Olha que interessante. Então isso vai acontecer aqui. José fala para os seus irmãos, ó, foi provisão de Deus. Deus ele preparou todas as coisas para que eu estivesse aqui e preservasse a vida de vocês. Né? Então agora, o que vai acontecer? Eles vão voltar no capítulo 46, né? Nós vamos até o 45. José, melhor dizendo, ele vai se revelar no capítulo 45. E aí no capítulo 46, Jacó agora era idoso, ele vai descer ao Egito com a sua família. O que vai acontecer aqui? Os irmãos de José vão ficar sabendo da história e eles vão comunicar isso com Jacó e todos eles vão para o Egito. Então, olha aqui, o versículo 1 do 46. Israel, que nós aprendemos que Israel é Jacó, teve o nome mudado para Israel, não foi? Israel partiu com tudo o que pertencia e ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai, e Deus lhe falou por meio de uma visão noturna, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele, eu sou Deus, o Deus de seu pai, e disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os teus olhos. Então agora Jacó ele vai descer para o Egito, abençoado por Deus. Nós lemos na história de Abraão que Abraão desceu para o Egito sem permissão de Deus. Teve uma dificuldade. Nós lemos também que Isaac ele foge para o Egito sem permissão de Deus. Trouxe dificuldade. Mas agora, Jacó ele vai ir para o Egito abençoado por Deus. Deus falou assim, ó, eu descerei
ao Egito com você e certamente eu te trarei de volta. Então Deus aqui não falava para Jacó, ele já falava para uma nação, né? Era uma promessa que Jacó recebia para a sua nação. Porque fala assim, ó, eu te trarei de volta e a mão de José fechará os teus olhos. Então o seu fim vai chegar, mas eu continuarei abençoando a sua nação. Então Jacó, que já era uma família, né? Então Jacó, agora idoso, desce ao Egito com uma família de 70 pessoas. Então já estava virando a nação que Deus prometeu para Abraão, né? Já estava virando uma grande nação. E aí ele repete, Deus repete, ó, eu sou teu Deus, não temo descer para o Egito, porque lá eu farei de você o quê? Uma grande nação. Deus prometeu isso para Abraão, seu avô, só farei de ti uma grande nação. E agora ele confirma essa bênção para Jacó. Você vai descer para o Egito e lá eu farei de você. Essas 70 pessoas que são hoje, lá vão se tornar uma grande nação. Tá? A família de Jacó se estabelece em Gósen, uma região fértil e uma região fértil, começo do que será o êxodo. Então, o Egito, vou ver se eu trago na aula do êxodo, se eu lembrar, eu vou colocar na primeira aula um mapa do Egito, para você ver. O Egito, ele é praticamente deserto, tem o rio Nilo, que desce cortando, e as margens do rio Nilo que desenvolve a vida no Egito. Quando o rio Nilo está quase desembocando lá no mar Mediterrâneo, ele tem várias ramificações. Nessas ramificações, as terras entre as ramificações são as terras mais produtivas, são as melhores terras que existem. Então a terra de Gósen era uma terra que ficava ali, né, digamos assim, na região nobre do Egito. E exatamente para ali que José leva a sua família. Então a família de José vai para a região de status, vai para a melhor região que existiu no Egito e é colocada ali, na região de Gósen, e ali naquela região eles iriam se desenvolver. Tá? Ali naquela região é que Deus ia cumprir a promessa de fazer de Israel uma grande nação, uma nação numerosa. Tá certo? E essa promessa ali, essa estadia ali, é o que iria dar origem ao livro do Êxodo. Né? Só que ainda tem mais parte. Você tem o capítulo 48 ao capítulo 50, que vai ser os momentos finais da vida de Jacó. Então aqui o texto vai mostrar algumas coisas interessantes. Vamos ler a partir do versículo 1. Algum tempo depois, disseram a José, seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, o seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, uma grande nação, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão recebidos como meus filhos. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Então isso aqui é muito interessante. Efraim, Jacó recebe como dele. Efraim e Manassés. Então o que acontece? Os filhos de Israel, lembra que eu falei que é os filhos de Israel que deram origem às nações de Israel, às tribos de Israel? Então imagina um país, o Brasil, e os estados sendo os governos, ou melhor, e os estados. Então é como se Israel fosse o Brasil, desse nome ao país Brasil, e os filhos de Israel, cada um desse nome a um estado de Israel, do Brasil. É o que vai acontecer ali. Só que
Aí você vai ver que tem uma tribo de Israel que chama tribo de Ruben, tem uma tribo de Israel que vai ter o nome de Issacar, uma tribo de Israel vai ter o nome de Levi. Mas você não vai ver nenhuma tribo de Israel com o nome de José. Por quê? Porque agora José ele vai ser abençoado com duas tribos. Deus abençoa Israel, abençoa José, e o que Deus faz é o seguinte: Jacó aceita os filhos de José como seus filhos. E automaticamente, nos filhos de José, José recebe duas tribos como herança, que são as tribos de Efraim e a tribo de Manassés. A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E ainda tem mais um detalhe sobre a tribo de Efraim. Então, Jacó abençoa os filhos de José, invertendo a ordem. Ele dá primazia para Efraim. A profecia aponta para os séculos seguintes da história de Israel. Então, o filho mais velho de Jacó, de José, era Manassés, e o mais novo era Efraim. Só que Jacó ele inverte a ordem, assim como aconteceu com ele e seu outro irmão. Ele coloca Efraim como o mais velho aqui. E por que isso? Porque ele vai dar a bênção para ele, principal, para Efraim. Tá? Ele pega a bênção que ele recebia, lembra da bênção da primogenitura, né, que aquela pessoa recebia todo o governo do pai, toda a herança do pai, todas as responsabilidades do pai. Então, Isaac ia dessa bênção para quem? Para Esaú, que era o filho mais velho. Mas Jacó acaba recebendo essa bênção, porque era uma profecia de Deus. A gente já estudou isso, não é isso? Então, a bênção de Deus feita a Abraão, ela vai passar para Jacó. E agora, Jacó, quando ele vai passar a bênção dele, ao invés de ele passar a bênção da primogenitura, olha que interessante, para Ruben, ele vai passar a bênção para Efraim. Ou seja, ele passa a bênção dele para José, no sentido que ele vai abençoar os dois filhos de José, mas ele vai, dos dois filhos, ele passa a bênção para Efraim. Então, Efraim passa a ser, no sentido legal, o sucessor de Israel. Tá? Efraim passa a ser o sucessor de Israel. Por isso, lá na frente, quando for formado o reino de Israel, as tribos de Israel, elas são unificadas e depois são separadas, são divididas. Quando elas são divididas, a tribo do sul, ou o reino do sul, era formado pela tribo de Judá e Benjamim. E a tribo do norte, ou o reino do norte, era formado pelas outras 10 tribos de Israel, que nós vamos estudar. Mas por que a tribo do norte, que leva o nome de tribo ou de nação de Israel? Por que a nação do norte leva o nome de nação de Israel e a nação do sul leva o nome de Judá? Muitos podem pensar assim, não, a nação do norte leva o nome de Israel porque aqui tinha mais nações. Não. Ela leva o nome de nação de Israel, o reino do norte, exatamente porque a tribo de Efraim estava ali. E a tribo de Efraim, que era a sucessora, né? Efraim, melhor dizendo, foi o sucessor no sentido legal, de Jacó. Essa bênção que Jacó passa, a primogenitura, ele passa para Efraim. Por isso, a tribo que tem Efraim, ela foi chamada de nação de Israel. E a nação que dividiu, que foi a nação do sul, levou o nome da maior tribo, que foi a tribo de Judá. Certo? E aí Jacó vai reunir agora os seus 12 filhos e ele vai passar uma bênção para cada um dos seus filhos. E essa bênção também vai ser muito interessante, porque é o momento que ele vai morrer, no capítulo 49, e ele vai chamar cada um dos filhos e vai passar uma bênção para eles. Porque essa bênção vai ter um aspecto importante agora na fundação desse Estado de Israel que estava nascendo ali. Então, eu já sei que o nome de Efraim, né,
seria o nome de Israel, a tribo que levasse o nome a nação que tivesse o nome de Efraim, tivesse a tribo de Efraim, levaria o nome de Israel. E agora ele vai começar a passar algumas particularidades para cada um dos seus filhos. E todas essas particularidades vão ser importantes ao longo da história de Israel. E eu queria te chamar a atenção para um momento que vai abençoar Judá. Quer ver? Vamos achar aqui, ó. Versículo 49, versículo 1. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, e ouçam o que diz Israel, seu pai. E ele vai abençoar Rúben, vai abençoar Simeão e Levi. Vou ver se eu acho Judá aqui, quer ver? Versículo 8, ele vai abençoar Judá. Olha o que acontece na bênção de Judá. Judá, os seus irmãos te louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem coragem. Quem terá coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então vai acontecer aqui mais uma profecia messiânica. Lembra que eu te falei que lá em Gênesis 3,15 você tem o proto-evangelho? Ali estava falando de Jesus, né? Uma profecia que falava de Jesus. Aqui na bênção para Judá, você tem uma profecia falando de Jesus, né? Quando Jacó abençoa Benjamim, ele passa a bênção política para Efraim, né? Política para Efraim, no sentido que a tribo de Efraim levaria o nome de Israel, mas a bênção espiritual, o governo, Jacó passava para Judá. O governo de Jacó passava para Judá. Olha as palavras que vai falar. Os seus irmãos te louvarão. O que aconteceu com José, agora aconteceria com Judá. Os seus irmãos te louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Ou seja, Judá seria o líder. E Judá venceria os inimigos. Mataria os inimigos, né? Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Ou seja, todas as tribos de Israel se curvarão diante de você. Você vai ser a principal nação, a principal tribo. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de te acordar? Então isso aqui já era uma profecia direta para Jesus. Então a Bíblia ela sempre vai ter isso. Ela tem partes que ela começa falando de alguma coisa, no meio da profecia ela traz alguma informação escatológica e depois ela volta a falar da pessoa de novo. Você vai ver isso lá em Ezequiel, quando está trazendo uma profecia sobre o rei de Tiro. Começa falando da profecia sobre um homem, um rei, que reinou a cidade de Tiro. No meio da profecia começa a falar, se você observar, está falando do próprio diabo. Aí no final da profecia volta a falar do rei de Tiro novamente. Então aqui Jacó está falando com Judá, falando da nação de Judá, a tribo de Judá. Mas no meio da profecia ele vai falar de um descendente que viria dessa tribo, dessa nação que era Jesus. E para esse descendente, olha a profecia, você vem como um leão novo, mas depois você vai se assentar como uma leoa, não é isso?
porque falando do cuidado, a proteção da leoa, como se defende, e ele fala assim: e como leão velho, quem se levantará sobre ti, contra ti? Então, essa é uma profecia messiânica. Jesus veio a primeira vez como um leão novo. Ele governou, mas ele foi humilhado, ele foi crucificado. Mas quando ele retornar como o leão da tribo de Judá, o leão velho, né? Quem levantará contra ele? Ninguém. Ele vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que estará governando sobre toda a humanidade. Tá certo? E aí o texto continua. O cetro não se apartará de ti. Está falando da realeza. Nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e ele e as nações te obedecerão. Então muitas pessoas pensam que aquele a quem te pertence está falando de Davi, mas na verdade o texto aqui está falando do próprio Jesus, tá? Jesus é aquele que nasceria, Deus separaria, começou a separar uma nação, o diabo trouxe o pecado ao mundo, como nós estudamos lá em Adão e Eva. O diabo fez com que o homem pecasse. E Jesus falou assim, olha, que uma nação sairia e que um descendente da mulher, melhor dizendo, o derrotaria. Esse descendente era Jesus. Então Jesus agora ele vai preparar uma nação para trazer Jesus ao mundo. E esse Jesus, ele iria vencer o maligno. Tá certo? E agora ele vai trazer também, vai continuar trazendo a profecia para cada um dos seus filhos. E no final aqui, ó, Jacó ele vai morrer. Ele morre no Egito, mas pede para ser sepultado em Canaã, que era a terra dos seus pais, onde ele morava. Os seus ossos na terra da promessa. José também morre, reafirma a promessa de Deus e pede que os seus ossos também sejam levados quando Israel sair do Egito. Então, no capítulo 50, nós vamos estudar sobre a morte, vai falar sobre a morte de Jacó. Jacó, depois de abençoar os seus filhos, ele vai morrer. Os seus ossos seriam levados para fora dali. Tá? José também vai morrer. Os seus ossos são levados para fora. E o texto vai terminar exatamente trazendo essa nota. Vamos ler todo o capítulo 50. Todo o capítulo 50, nós vamos ler a partir do versículo 22, diz assim, ó. José, depois que Jacó morreu, né, permaneceu no Egito com toda a sua família, a família de seu pai. Ele viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu por juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, ele sabia que os filhos que eles estavam ali no Egito foi uma provisão que Deus deu para aquele momento, mas que ali não era a terra, não era a habitação deles, que um dia eles retornariam para a terra que Deus orientou para Abraão. Sai dessa terra para um lugar que eu te mostrarei. E eu sei que um dia vocês vão sair daqui. E nesse dia me leve também. E José fez com que os filhos de Israel lhe prometessem ou lhe prestassem um juramento dizendo, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Então aqui nós terminamos a história de José e terminamos o êxodo, né? José tem uma vida boa, ele traz um conforto muito bom para os seus irmãos, para toda a sua família. Ali cumpre a promessa de Deus, a família de José cresce, a família de Israel cresce, a promessa de Deus a Abraão acontece, a Israel torna-se uma grande nação,
morando na melhor cidade, no melhor local fértil que tinha no Egito. E assim termina a história do Gênesis, termina a história também de José. Então aqui nós aprendemos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, qual foi a importância que eles tiveram para o enredo, e vimos que aqui agora começa a deslanchar a nação de Israel. Para a gente poder dar prosseguimento agora no livro do Êxodo, que vai contar exatamente o que vai acontecer com essa família morando no Egito, tá? Então, os temas centrais que nós vimos nessa aula aqui foi a fidelidade em meio à dor. José nunca murmurou, né? Mesmo sendo injustiçado, a gente viu como ele foi descendo. Aprendendo sobre a providência divina. Tudo foi conduzido por Deus. Aprendemos sobre o perdão, né, de cura, que José perdoou seus irmãos, encerra aquele ciclo de dor que havia entre eles. E aprendemos também sobre a esperança no futuro. Mesmo morrendo no Egito, José ele olha para a promessa e fala assim, olha, a sua terra, o seu lugar não é aqui. Um dia Deus vai tirar vocês daqui e me leve junto também. Bom, e assim a gente encerra o livro de Gênesis, tá? Já concluímos, olha só, o primeiro livro da Bíblia. Assim nós encerramos o livro e na quinta-feira que vem nós já vamos entrar com o próximo livro, vai ser o livro do Êxodo. Então, se você gostou dessa aula, já se prepara para o livro que vem. Convida as pessoas a poder estudar com a gente também, que eu tenho certeza que vai ser bênção para eles, tá? Deus te abençoe, fique com Deus, eu te aguardo na próxima quinta-feira para a gente iniciar o estudo ao livro do Êxodo. Deus te abençoe.